Tá ótimo. Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui nessa casa espírita, né? Vira e mexe, eu estou aqui dentro com vocês. E devido ao que nós estamos vivendo no presente momento, nós estamos vendo que parece que tudo está perdido. Nós estamos vendo a perdição dos nossos jovens, de famílias, casais. E nós estamos vendo que está em excesso os vícios na humanidade. E nós estamos vendo que nós estamos perdendo filhos para os vícios. Toda e qualquer espécie de vício. Nós sabemos que nós trazemos em nós as nossas imperfeições. Somos espíritos imperfeitos que viemos para nos reajustar, para modificar as nossas atitudes, melhorar tudo aquilo de ruim que nós temos dentro de nós e procurar cada dia da nossa vida fazer reflexão, quem eu sou, o que eu faço, o que eu estou fazendo, o que eu estou contribuindo, o que eu estou prejudicando. E eu escolhi a causa das aflições. Para falar em aflições, nós temos que direcionar a primeira coisa, o pensamento. Porque o pensamento é vida. Ele nos estimula a todo o momento, o nosso pensamento. Ele tem vida, ele é vigoroso. Quem diz isto é Emmanuel. E tudo que eu vou falar para vocês que está aqui, está nos bastidores da obsessão. Nos bastidores da obsessão. Filomeno de Miranda, que fala, Manuel Filomeno de Miranda. Aí ele fala, então a gente sabe que o nosso pensamento, ele registra tudo. E são ondas. Quando você pensa, você emite um pensamento, ele se movimenta. E ele vai de encontro a outros pensamentos, a outras mentes pensantes. Porque tudo que gera na vida é energia. Então ele fala sobre isso aí. Se a gente não cuida no que pensa, nós vamos trazer desarmonia para o nosso corpo, para a nossa mente. Vamos desequilibrar, iremos ficar doentes, enfermos. Teremos um corpo fisicamente doente, devido não termos a conduta do bom pensamento e de combate a todos os vícios que atrapalham o nosso caminhar. Então, o primeiro vício que ele fala aqui, e por que isso acontece? Porque as nossas mentes são desprevenidas. Então, você não cuidando no que você pensa, você atrai esses espíritos que estão aí, pensantes, que você não vê, muitos não os sentem, e eles estão entre nós. O que você gosta, o seu hábito, o seu costume, o que você tem, você vai atrair esses espíritos para o seu lado. E quando você vê, você está entrando em processos dolorosos, de enfermidades e de desequilíbrios. E que médico não vai te curar. O médico pode passar um remédio para ti o quê? Amenizar um pouco. Ameniza. Mas nós temos que fazer com que o nosso pensamento seja um pensamento sadio para nós termos saúde mental e corporal. Se não colocarmos o nosso pensamento na disciplina, na energia da vida, estamos sendo sujeitos a ficar por um bom tempo enfermos. E muitos de nós, ao deixar esse corpo, ainda passa para o outro lado da vida com as nossas enfermidades em espírito. Porque o corpo adoece, mas o espírito sente a enfermidade do corpo e desequilibra quando vê o seu corpo enfermo. E leva esse momento de desequilíbrio ao passar daqui para o outro lado da vida. Aí ele fala disso aí. Então, nas leis de amor, o Emmanuel diz que o nosso pensamento, quando ele não é bem conduzido, que ele é um pensamento que traz enfermidade, ele é o pior do que todas as bactérias e vírus que a ciência já estudou e sabe. Então, olha para vocês verem o potencial do nosso pensamento. O que pode nos causar um pensamento não firme, de amor e limpo? Então, nós estamos sujeitos o tempo todo a estar em processo de desequilíbrios e enfermos. Tem pessoas que às vezes ficam doentes e não prestam atenção, está nas leis de amor. Por que está doente?
Então, a gente tem que parar, gente, para olhar. E aqui ele vem falando, o Filomeno de Miranda, ele vem falando nos bastidores da obsessão sobre todos os vícios. Primeiro que ele entra é o tabagismo, que é o cigarro. Além dele trazer consequência no aparelho, na garganta, no esôfago, ele vai exalando. Ele traz consequências no sangue, ele provoca muitas doenças por dentro, que às vezes as pessoas traz problema de pulmão, que as pessoas não fazem ideia o que o cigarro pode causar. E se você fuma, você tem o seu ajudante, você tem seu acompanhante, que teve um dia aqui como nós, que tinha o hábito de fumar, era seu vício, passou para o outro lado. Todo espírito, quando deixa o corpo, ele sente um vazio muito grande. Ele não sente o peso do corpo físico. Isso mexe com o emocional do espírito. Seja ele em qualquer sentido. E qualquer vício que um de nós tivermos, nós estaremos sempre acompanhados com os espíritos de acordo com o meu vício. E ele estará junto de nós. Então, leva todas essas impressões e sensações para o outro lado da vida. Então, o cigarro traz grandes consequências. Nós temos que dominar, né? Porque vem essas interferências de mentes. Você começa achando aquilo natural, que é pouquinho, é só hoje uma tragada. Você não se conhece direito. Nós não sabemos direito as nossas condições de firmeza de espírito. Porque nós vamos nos conhecendo no decorrer da nossa vida, na nossa vivência. Nós vamos vendo a nossa firmeza, o que eu consigo fazer, naquilo que eu consigo combater. Então nós temos dificuldade. Então nós temos que começar a combater esse tipo de vício. Nunca entrar, porque depois de entrar é difícil de sair. Tá? Aí ele vem falando do álcool. O álcool, as pessoas começam ele, muitas vezes, natural, é uma festinha, nós reunimos num clube ou num barzinho, né? Vai nos bailes, chega lá, tá o álcool à disposição. E no começo as pessoas acham que aquilo ali não vai afetar. Afeta. Pequena ou grande quantidade afeta. Quando você bebe, você não bebe sozinha. Você não bebe sozinho. Tem sempre alguém do seu lado sugando as energias daquela bebida, os fluidos, porque tudo no universo tem fluido, tudo no universo é energia, e eles precisam. Porque os espíritos, emocionalmente, eles ficam afetados, eles sentem um vazio muito grande. Muitos deles ficam naquela angústia, fica buscando, procurando. Não são todos os espíritos que desencarnam e de cara já está tranquilo, sossegado. Nós vemos que a humanidade fala, descansou, coitado. Não, nós temos que ter cuidado no que fala. Porque nós somos imperfeitos, gente. A imperfeição ainda está latente dentro de nós. Você deixa o corpo, mas suas imperfeições você leva. E você tem que trabalhar enquanto você está aqui. Então, ele fala sobre isso aí. E o álcool também, como o cigarro, traz grandes consequências. Então, você começa simples, de repente você está virando num processo obsessivo tremendo. Acarreta uma situação difícil. A Helena Rosa, por que você fala isso? Eu trabalho com os moradores de rua e vejo os relatos deles, vejo quando eles chegam, quando eles saem, o momento que eles estão na alucinação, ficam alucinados na droga, no álcool e ficam perdidos. E aqui, nos bastidores da obsessão, ele fala sobre isso. Esses espíritos ficam perdidos no nosso meio. Enquanto você está ali, naquele vício que satisfaz ele sente tipo uma firmeza, porque está naquilo que ele sente prazer. Então, aquela angústia momentânea que ele passa naquela hora aí. Então, esses espíritos que estão entre nós, eles nos observam. E a gente acaba contribuindo com eles para continuar errando. Porque muitos deles não sabem das suas condições de espírito, não têm entendimento que desencarnou. E é tão verdadeiro que os relatos que eu tenho dos moradores de situação de rua, eles falam para mim, Helena Rosa, você fala, é verdade, eu vejo quando eles correm daqui, quando eles correm dali, quando eles saem aquela turma, principalmente no excesso da droga, que eu vou falar sobre a droga. É imensa a quantidade de espíritos. Para vocês terem ideia, uma pessoa, enquanto ela está firme fisicamente,
tomando o seu álcool, que dá suporte para o desencarnado cuida dele, carro não pega ele não é atropelado, sabe? Ele consegue chegar onde ele quer, porque eles protegem, porque ele se torna uma presa para aquele desafeto, para aquele obsessor. E que geralmente não precisa ser só desafeto. Tem espírito que tem os nossos vícios, vão se afeiçoar. A gente não se corrige. Então, evite sempre o primeiro gole. Evitando o primeiro gole, a gente evita muita enfermidade, muita dor e esses processos obsessivos, que depois a gente vai ter que buscar até recurso. Aí ele vem falando também sobre a sexualidade. Gente, é sério. O sexo é a porta da santidade, é da vida para a espécie. E as pessoas usam o sexo como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa qualquer, só de prazer. E Manuel de Miranda fala, tem que ter muito cuidado, porque contraímos espíritos em massa, porque eles sugam as energias daquele plasma nervoso do momento, então a gente tem que tomar cuidado. A gente satisfaz esses espíritos. Não se corrigindo, a gente não ajuda eles a não se corrigir. Então a gente tem que procurar a cuidar do nosso corpo, desse aparelhagem tão importante que Deus nos emprestou. Porque esse corpo é emprestado, ele não é seu. Você não vai levar ele. Você vai levar a moldagem desse corpo, mas você não vai levar ele. E você ainda vai ter o desprazer de ver o seu corpo sendo consumido pelos germes da terra, dependendo do que você fez com ele. Porque Deus é justo, porque Deus é bom. E nós somos seres, né, espíritos que não tomam a prudência, não cuidam direito. Muitas vezes, muitos de nós têm descaso. As insatisfações fazem as pessoas fazer coisas berrantes no corpo, judiar do corpo. Nós não temos esse direito. Então, até o sexo, você traz uma legião de espíritos a saciar esse prazer com você. O sexo desregrado, um sexo sem ter limites. Tudo tem que ter a boa conduta. Então, ele fala sobre isso aí. Então, você vai sintonizar com esses espíritos, tá? Aí vem falando das drogas. Ela atua no centro nervoso. Vocês podem ver que todo usuário, com o tempo, eles começam a andar assim, ó. Eles vão perdendo toda aquela energia do corpo que deixa os nervos, né, de acordo com como foi criado. Eles vão ficando endurecidos. Esses meninos, né, essas pessoas que mexem com droga, vão tendo uma modificação até mesmo na sua fisionomia, porque muda, fica totalmente transformados. E a gente vê que esses espíritos, eles não estão nem aí, eles não ligam, eles vão até os extremos. Eles levam a matar, roubar, eles levam a pessoa a matar, roubar e enganar. Engana com muita facilidade. Então, o vício da droga chega a esse ponto, né? E os espíritos também que estão ligados ao álcool, eles são impiedosos, eles não estão nem aí, eles são cruéis. Eles sugam, leva aquela pessoa, ela fica meia vampirizada. Quando você vê, ela está ficando toda diferente fisicamente, o alcoólatra. Pode reparar para vocês verem. Porque eles estão diretamente sugados, vampirizados por esses espíritos. E usar as drogas, se ele não consegue, ele vai aos extremos. Porque os espíritos não estão preocupados com o que vai acontecer, o que ele vai fazer, o que ele vai perder. Eles dão um jeito de eliminar. Eles fazem isso até chegar ao que eles querem. Aí vem falando dos sentimentos que não são cristãos, gente. Que é o quê? A glutonaria, né? Que a gente tem, come demais. Outro tipo que a gente tem, a maledicência, falar mal dos outros. A ira, a inveja, os ciúmes, a maledicência constante. Nós temos essas imperfeições. E que também atraímos, porque as pessoas têm o hábito de achar que só é imperfeito ou que tem defeito aquelas pessoas que os vícios são visíveis. E esses vícios que estão embutidos em nós, que você solta de vez em quando, o orgulho, o egoísmo, né? O ódio, a raiva, a ira, tudo, são sentimentos que não são cristãos.
E a gente, às vezes, solta ele nesses momentos. E nesse momento também nós temos os companheirinhos que também não querem bem, não querem o nosso sucesso, que justapõem em nosso lar e junto de nós fica ali, se compraz nas desavenças, separações, brigas dentro dos lares, né? Agressões, violência. Tudo isso, gente, vem dessa forma, por a gente não cuidar do nosso sentimento e pensamento. É muito importante a gente ter essa ciência que nós temos que mudar, porque às vezes as pessoas acham que é natural, não é. Tudo que extrapola é adultério, não é natural, é adultério. Qualquer infração que você cometer que foge das leis de Deus é adultério, tá? Aí a calúnia também, sem falar o quê? Que existem as perseguições de espíritos. Gente, só um minutinho. Que existem as perseguições de espírito de muitos. O que a gente vê aqui? As uniões infelizes. Pessoas se uniam a um a outro, casais, né? Interesses financeiros, as ambições, as ruínas. Tem gente que passa a perna no outro, derruba o outro. A pessoa suicida, fica desorientada, né? E mata o outro que passou a perna. O que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer além do túmulo? Uma perseguição ferrenha. E depois nós vamos ter que receber esses espíritos no nosso lar. No nosso lar. Tudo que nós vivemos agora, gente, esses contratempos que a gente tem na vida, que de momento a gente está bem, aparecem casos agressivos, ou então até mesmo a gente vive certa situação, tudo está ligado ao nosso passado. Tudo está ligado ao nosso passado, porque ele fala aqui nos bastidores que essas pessoas de droga misturam muito nelas o pretérito e o presente, gente. Então nós temos que ter cuidado como tratar os nossos dentro do nosso lar. Esses casais que estão vindo agora, jovens, cuidado como cria seus filhos. Ponha limite, leve para uma religião, faça aquela criança entender o que é o bem, não praticar o mal, olhar para o outro como se estivesse olhando para ele. Se colocar no lugar do outro, porque a gente não faz isso. A gente deixa as nossas crianças à vontade, cresce esses adultos delinquentes, quando a gente vê, está fazendo coisa errada, está a mãe chorando, o pai chorando, e a gente sem saber o que fazer. Então, nós temos que cuidar esse lado, porque a gente vê que essas ambições levam as pessoas a fazer coisas que não deveriam, gente, não deveriam. E elas fazem. Por quê? Porque querem aquilo que ainda não está no seu alcance. Mas não pensa que tem que trabalhar, não pensa que tem que se esforçar, não pensa que pode adquirir, que a vontade está nele, ele é estimulado por uma vontade, que ele tem opinião própria, que todo mundo tem, que todo mundo tem a sua vontade, tem sua consciência, tem seu livre-arbítrio, tem seu despertar. E aí a gente vê que nós, espíritos, estamos sempre querendo ser o outro. Querendo ser o outro, você traz o outro também que quer ser outro para perto de você. Porque anda com você quem você é. Pega na sua mão aquele que é igual a você. Então ele fala tudo sobre isso aí e afeta, tudo isso afeta esse campo somático, né? Do nosso corpo, a nossa vida, tudo. E ele fala que as enfermidades, elas levantam muitas fobias. As pessoas, quando estão enfermas, elas se desorientam. Muitas pessoas não têm equilíbrio para falar que está doente. Tem pessoas que, quando ela fica doente, ela se entrega, ela perde a vontade de querer viver, ela não tem estímulo pela vida, ela não consegue se enxergar, sabe? Acha que tudo está ruim, que nada presta. Porque a enfermidade leva o espírito a ter esse tipo de comportamento. Porque todo espírito quer ter vigor, quer ter alegria, quer ser feliz, quer viver bem. E não acontecendo isso, a gente entra num estágio de melancolia, de angústia, de tristeza. Entrando num estado de melancolia, de angústia, de tristeza, você vai ter seus companheirinhos do seu lado, igualzinho a você. E isso aqui, o Kardec também fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Está no capítulo 6, item 7. Ele falando sobre esse momento de enfermidade que a gente vive. Então, Emmanuel também fala, né, nesse livro aí,
sobre as leis de amor, sobre essa enfermidade que nós, espíritos, muitas vezes a gente se encontra, né? Fala também, Kardec fala da mentira, no Evangelho, lá está falando da mentira, da impiedade, ele fala da falta de paciência, ele fala da falta de tolerância. Todas as virtudes que a gente tem que trabalhar nos momentos dessas dificuldades que a gente atravessa com os filhos, né, com os vícios, porque às vezes a esposa tem um marido que bebe, traz problema, ou o marido tem uma esposa que bebe, ou que está num outro tipo de vício, de droga, porque existe, não são só os mais jovens que estão aí perdidos, não. Nós estamos vendo gente adultas profundamente enfermas, com os vícios aí, sem condições de combater, precisando de ajuda. Aí ele vem falando, né? O que a gente pode fazer? Quais são os recursos, gente? Fala do aborto também. É um assunto muito sério. O aborto sofre perseguição. Quem fez, quem levou, quem indicou, quem deu dinheiro, o médico que participou, a enfermeira que participou, o farmacêutico que participou, ou a amiga que induziu, falou, leva. Todos eles vão passar por um processo de obsessão ferrenho. Porque esses espíritos perseguem, eles vão perseguir. Eles perseguem. Então, aí aquela pessoa que cometeu esse ato do aborto vai passar por esse processo de dor e de sofrimento. Ah, mas aonde está o recurso? Onde está o recurso que fala de tudo isso aí, gente? Eu queria falar tanto, mas que eu estou olhando as obras. Onde estão os recursos? Primeiro lugar, evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? É a reunião da família, você botar uma mensagem cristã, o evangelho segundo o espiritismo, a água fluidificada dos copos, põe uma criança, pode que saiba ler a leitura da mensagem, outra lê o evangelho, comentário geral da família, uma prece de encerramento, toma-se água fluidificada. Por que a água fluidificada? Porque os espíritos encarregados de assistir o nosso lar, eles colocam fluidos para o corpo, para tirar as moléstias do corpo, e para a mente, para limpar a mente daquele espírito. O passe, o que é o passe? É a energia que você vai receber, vai revigorar, vai tirar toda aquela energia negativa para você se sentir bem. E você é indicado o quê? Ao tratamento desobsessivo. O que é o tratamento desobsessivo, gente? É a cura. A gente vai para um tratamento, recebe a medicação, os espíritos que estão nos assistindo, a nós, os desencarnados ligados a nós, une o que está sofrendo, a presa e o que importuna. Une-se os dois. Vão lá, toma passe junto, recebe tratamento. À noite, dá continuidade. Esse processo de atendimento espiritual continua quando o encarnado quer. Porque se o encarnado não levar a sério, ele vai ficar assim, ó. Vai continuar o sofrimento. Então, é muito importante o tratamento desobsessivo. Estudar, você tem que estudar para saber por quê, como que eu vou lidar com esse espírito que me persegue. Ele está me perseguindo, o que eu tenho que fazer? O conhecimento, o estudo te dá a resposta certa. Você começa a trabalhar, combater suas imperfeições, melhorar moralmente. E esses espíritos de inimigos que está te perseguindo, te atrapalhando, vão ser seus melhores amigos, vão estar do seu lado, trabalhando depois com você na casa espírita. Eu falo isso com consciência para vocês. Os meus inimigos, graças a Deus, eu trouxe todos eles para o meu lado. Só com o trabalho de benefício, a caridade, que Kardec, Emmanuel, André Luiz, a Meimei até fala que o pão mata a fome física. E o evangelho do Espírito, ela fala sobre isso, a Meimei. Está no livro Vida e Luz, ela fala. Então, a gente tem que ter esses dois recursos para a gente poder sair dessa situação. E fazendo tudo isso, estudando, o médium tem um compromisso. Qual que é o compromisso do médium? Qual que é o compromisso do médium? Compromisso do médium é o quê? Trabalhar. Ah, Helena Rosa, por que trabalhar? Trabalhar na caridade, dentro da casa espírita, na paciência, na tolerância,
no amor. E não pense vocês que vocês já estão trabalhando, a gente vai trabalhando dentro da casa espírita, que tudo vai melhorar. Não. Porque você não é perfeito. A gente faz coisa errada. Então, todos aqueles espíritos que ainda têm aquela intenção no erro, vai estar do nosso lado. Então, a gente tem que ter o quê, gente? Perseverança, persistência, amor. Senão, não funciona. Leitura de bons livros. Por que leitura de bons livros? Porque você ocupa sua mente com coisa boa. Ocupando a sua mente boa, aqueles espíritos que tentam ler seu pensamento, que se liga pelas ondas ou pela vibração, vai falar, nossa, o pensamento dela está diferente. E fica do lado. Vendo ela ali, lendo bons livros, passando boas instruções, trabalhando, praticando, exercitando, falando coisas de amor para as outras pessoas, ele fala, poxa, ela mudou mesmo, hein? Segue junto. E o último qual que é, gente? O perdão. O perdão. O perdão é o remédio da vida. Sem o perdão não tem como. E para um inimigo que você prejudicou, que você fez grandes coisas, que deixou um sofrimento dentro dele, você tem que ter atitudes de renovação moral para ele ver que realmente você mudou. Ele tem que ver suas atitudes caminhada no amor, para ele poder também mudar a sua forma de pensar. Por quê? Só assim para nos perdoar. Porque tem pessoas que dizem, eu faço a prece do perdão. Você pode fazer a prece do perdão, mas você não tem ação. Você tem que ter atividade, você tem que ser ativo. O que adianta? Não adianta. Não adianta pedir perdão se você não põe a mão no trabalho, na obra do bem. Tem que colocar. Gente, é tão sério esse assunto que eu vou encerrar contando um caso dos meus amigos em situação de rua. Certa vez chegou um até a mim e disse, Helena Rosa, eu tinha falado sobre os inimigos desencarnados. Aquilo que você disse sobre os inimigos desencarnados é verdade? Eu falei, olha, eu não sou a resposta verdadeira da verdade, mas dentro do conhecimento espírita que eu procuro estudar, é verdade. Porque até tem no Evangelho aqui, o Espírito de Verdade fala muito também sobre o amor. Tem um pedaço aí que ele fala sobre o amor, o Espírito de Verdade, nessas reconciliações que a gente tem que ter com os desafetos. E eu peguei e disse para ele. Ele pegou e falou assim, então vou te contar um assunto, Helena Rosa. O que é que eu devo fazer? Gente, ele insistiu tanto para eu ir no local aonde ele enterrou os corpos que ele tinha matado. É sério. Vamos, Helena Rosa. Mas você tirou a vida? Tirei de uma família inteira, de japonês, 5, até criança. Mas eu disse, criatura, o que te levou a você fazer isso? Ele disse que alguém tinha encomendado, pagou-se para ele fazer. E por dinheiro ele fez isso. Mas que ele já não aguentava mais aquele choro da mulher pedindo, me diz, tira de lá, me tira, porque ele enterrou os corpos, tudo de cabeça para baixo. E ele não estava tendo sossego, gente. Ele queria que eu fosse lá ajudar ele a tirar os corpos. Eu disse, você fez, você vai lá e limpa, você vai lá e tira. Assim você vai ficar mais tranquilo. Eu não. Tem que ser você. A ação foi sua, a atitude foi sua, o pensamento abusivo, agressivo, interesseiro, ambicioso foi seu. Então aí entra naquela questão que eu falei, do assassinato, né? Dos crimes, do suicídio, pela ruína que eles levam as pessoas, pela ambição financeira. Acontece isso, uma perseguição sem fim. Depois disso aí, nunca mais eu vi esse cara. E ele disse para mim, eu estou com medo, porque eu estou sendo perseguido por quem me pediu o crime. Vocês estão vendo? Quer dizer, você pela ambição atende uma pessoa, mas você esquece que naqueles corpos havia morada. Estava alguém habitando ali. Você não sabe o sentimento daquele espírito. O que está por trás. Comete um crime desse. Você acha que ele vai dar sossego para quem tirou e para quem mandou? Não vai. Depois, é o que eu digo para vocês. Os crimes, os abortos, principalmente os abortos, gente. Principalmente os abortos. Sofrem uma perseguição ferrenha. Uma perseguição que eles não dão trégua. Até dormindo,
eles contam para mim os pesadelos de sonho, o que eles vivem. Gente, querer saber, conhecer, saber sobre obsessão, perseguição, a gente tem que estar em contato com pessoas que vivem esse tipo de situação, para que a gente possa aprender a ter resposta, falar para as pessoas, para a pessoa poder entender um pouco e conseguir sair desse sofrimento. Porque a pessoa que busca, ela vai achar, ela vai encontrar um alívio, né? Mas só que ela vai ter que o quê? Trabalhar mesmo. Ela vai ter que trabalhar, ela não vai poder deixar as mãos dela fechadas. Ela vai ter que trabalhar. E se eu for contar para vocês experiências vividas, vocês vão ficar assim, não é possível que a Helena Rosa, tudo que ela fala está sendo real. É real. É real. Tive experiência no Asilo dos Velhos, relatos. Tive experiência no posto de assistência, uma jovem chegou em mim e disse sobre o aborto. Helena, eu cometi aborto, eu tirei uma vida. Eu escuto a criança chorar dia e noite, eu não consigo dormir. Eu estou no trabalho, aquela criança chora no meu ouvido. Está ali, um sentimento agredido, um espírito que foi abusado, tirado de uma forma brusca. Ele está ali, tirou o corpo dele, mas ele tem consciência. Ele também tem pensamento. Então, toda atitude, você vai ter resposta dela. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Não importa. Se você fizer uma fofoca e prejudicar o outro, você está sujeito, como diz o Filomeno de Miranda, contrair doenças, principalmente quem faz aborto. O câncer, uma morte prematura, quando você está fazendo aborto, pode te dar uma hemorragia, você morrer, um câncer, ou então manchas obscuras dentro de você e manchas de processo tremendos sobre você, obsessões, tá? De fascinação. De simples você fica fascinado. Então, todo e qualquer ato que foge às leis de Deus, às leis de amor, nós somos responsáveis. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por vocês me receberem aqui. Espero que o que eu falei possa ter atingido o objetivo de vocês, que queria ouvir ou saber, porque a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo e a gente tenta passar para vocês aquilo que a gente busca, tá? Que Jesus nos abençoe, meu muito obrigado.